Boa noite, paz. E nessa noite eu queria falar, um dos grandes propósitos é servirmos a Deus da nossa existência, é servirmos a Deus de todo o nosso coração. Um dos grandes propósitos da nossa existência, e talvez um dos principais, é servir ao Senhor de todo o coração. Diga, de todo o coração. E eu queria conversar um pouquinho com vocês nesta noite sobre o que é o coração do ponto de vista bíblico. O que a palavra nos fala e o quanto Deus se interessou sobre esse assunto. É interessante, né, que quando nós vemos ali, já ainda no Éden, Abel e Caim oferecendo sacrifícios ao Senhor, nós vemos que o sacrifício de Abel foi aceito, mas o sacrifício de Caim não foi aceito. Por vezes nós somos levados a pensar que Abel fez um sacrifício de um carneiro, derramou sangue, então ele estava tipificando o que aconteceria milhares de anos mais tarde, através da vida de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sim, também. Mas, na verdade, Caim tinha ali nas suas mãos o produto do seu trabalho. Então, os estudiosos entendem que não era o caráter do sacrifício em si que fez com que ele fosse aceito ou não. Não foi o fato de um ter oferecido uma ovelha e outro ter oferecido vegetais que tornou um aceitável ou não. Quem sabe o que fez diferença ali naquele momento definitivamente? A palavra diz que o coração de Caim era mau. Provavelmente, se Caim oferecesse um carneiro, ele seria rejeitado, porque o coração de Caim era mau. Vamos ver o que a palavra nos fala aqui. Por favor, projete ali em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Quem souber de cor, pode dizer. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler todos juntos? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Hoje nós vamos falar sobre o propósito de servir o Senhor de todo o coração. Quando nós lemos na palavra de Deus, nós vamos perceber que há pelo menos 900 vezes a citação da palavra coração. E dessas 900 e poucas vezes, apenas 30 e poucas vezes estava falando do músculo cardíaco. A cultura hebraica, ela não, naquela época, né, naquele tempo, no tempo de Davi ou no tempo dos patriarcas, eles não tinham um conhecimento da fisiologia como nós temos hoje. Então, eles falavam sobre coração. Olha só que interessante, né? O coração que você lê ali na palavra de Deus, aliás, eu nem sei como pronuncia isso, mas eram só duas letrinhas em hebraico, que era ler, ou lev, ou ler. Alguém sabe a pronúncia em hebraico de coração? É ler. E o grego seria cardia, né? de cardiologia. Quem já foi no cardiologista aqui, né? Quem já subiu naquela balancinha que você tem que fazer a medição ali, etc. e tal. Aqui, nós fizemos outro dia aqui o Dia da Saúde, né, do Cambuí, e nós tínhamos aquela balança que nós queríamos depois jogar uma bomba nela, e aí deu o resultado o meu e do pastor Kelson, pastor Marcão tá bom. Mas o meu resultado e o resultado do pastor Kelson deu assim, BC. Bico do corvo. Idade, como é que é? Idade o quê? Como é que é, André? Idade... Não, aquele que aparece no final. 80 anos. Idade metabólica, alguma coisa assim, né? Enfim. Mas o fato é que os hebreus, eles sempre falavam de forma metafórica sobre o coração. Eles, quando estavam se referindo à palavra coração na Bíblia,
poucas vezes, raras vezes, eles se remetiam à coisa fisiológica, mas eles queriam dizer antes o seguinte, ele queria dizer que era o homem interior, era o conjunto de atributos, que pode ser físico, psíquico ou intelectual, é o centro governador das ações, a sede da vontade, do intelecto, dos sentimentos. E aí teve uma frase que mais ou menos tipifica o que o hebreu pensava a respeito de coração. É o que torna o ser aquilo que ele é. Então, aquilo que a gente de fato é, aquilo que de verdade nós somos, isso significa coração. E a palavra nos ensina, eu vou pedir para projetar também Jesus Cristo falando a respeito disso, lá em Lucas capítulo 12, versículo 34, ele fala da importância dessa relação entre coração e valores, não só valores morais, valores naturais, mas ele diz uma coisa super importante sobre a associação do nosso coração. Ele diz assim, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então eu gostaria que você já fosse pensando o que você tributa como preciosidade, o que é tesouro para você nesta vida. Por vezes nós podemos pensar na nossa carreira, por vezes nós podemos pensar até na nossa família. São sentimentos nobres, não são sentimentos errados, certo, gente? Nada disso. Mas aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa. E como nós vamos falar sobre que o propósito, um dos grandes propósitos da nossa vida é servir ao Senhor de todo o nosso coração, precisamos, nesta noite, entender que o Senhor nos quer por inteiro. O Senhor quer que o nosso tesouro esteja nele e com ele. O Senhor quer que nós o sirvamos, então, de todo o nosso coração. Desde sempre, os relacionamentos que Deus desejou através da sua palavra sempre estavam envoltos nesta situação de todo o coração, pensando nesse aspecto de ser o homem interior, de ser um conjunto de atributos, de ser o centro governador, de ser aquilo que realmente é. O Senhor nunca se interessou em relacionamentos de fachada, em relacionamentos religiosos. O Senhor se interessa de fato com aquilo que nós somos, com, alguém disse, a verdade verdadeira de cada um de nós. Isso é precioso diante de Deus. E o Senhor deseja interferir nessa verdade de nós mesmos. Ele deseja que aquele coração, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Já pode preparar por gentileza, né? Jeremias 17, versículos 9 e 10, nós vamos ler juntos. Esse coração que é enganoso, que é corrompido, que esse coração que não é confiável, enquanto o Senhor não entra nele e não o transforma, Ele quer, de fato, entrar ali e fazer a sua obra, para que nós deixemos de servi-lo apenas por aparência, mas o sirvamos de todo o nosso ser. Em geral, a gente usa a expressão religiosidade para dizer serviço a Deus sem um compromisso pessoal com Deus. É uma forma de falar religiosidade, não que seja essa a definição final da palavra, mas quando nós falamos, aquela pessoa ela está vestida de religiosidade, o que nós estamos querendo dizer com isso? Ela está acostumada a fazer as coisas de Deus, ela está acostumada a vir à casa de Deus, ela está acostumada a ler a Bíblia, ela está acostumada a fazer aquelas preces, né, ou aquelas rezas, né, porque tem crente que não ora, reza, né, por obrigação. Tem um relacionamento formal com Deus, mas não tem um relacionamento do profundo do coração. E o nosso propósito é ter relacionamento de todo o coração com o nosso Deus. Quem pode dizer amém a essa palavra? Então, quando a palavra fala
é de adorar ao Senhor com toda a nossa força. É o primeiro mandamento. Amarás o Senhor de toda a tua força, com todo o teu coração. Ele está falando com aquilo que é verdade, com aquilo que de fato importa, com aquilo que tem valor, com aquilo que está no centro da sua existência. É com isso que você deve amar ao Senhor. Não apenas com aquilo que sobra ou com aquele tempo que resta. Na verdade, o Senhor quer que nós sejamos todos nós pessoas excêntricas, como eu estou aqui hoje. Porque quando eu não tenho Deus na minha vida, eu sou o centro da minha vida. As coisas eu decido a meu favor, a meu bel prazer, para o meu próprio benefício. Sim ou não? Quando não temos o Senhor no centro das nossas vidas, olhamos apenas para nós mesmos e quando existe alguma nobreza para algumas outras pessoas. Mas quando o Senhor entra nas nossas vidas, Ele deseja ser o centro da nossa existência. Ele deseja ser aquele que vai estar no governo, aquele que nos torna o que nós somos de fato. Cantamos agora há pouco que Deus sabe quem nós somos. Eu pergunto, quem você é? Onde está o teu tesouro? Onde estão as tuas esperanças? Onde estão os teus valores? Aonde você deposita esperança para a sua vida? Isso vai fazer toda a diferença no meu e no seu relacionamento com o nosso Deus. Quem pode dizer amém essa palavra? Então, projetando aqui Jeremias 17, versículos 9 e 10. Veja o quanto o Senhor sempre se importou com esse aspecto do coração do homem. Esse coração que é o que nós somos. De fato, o que eu e você somos. Porque é esse coração que Ele sonda e conhece. É claro que você já sabe que você não pode se esconder de Deus. É claro que você sabe que aquilo que está lá no seu mais íntimo, isso é revelado constantemente diante do Senhor. Que nós não podemos enganá-lo. Podemos enganar a nós mesmos, enganar algumas pessoas por um pouco de tempo, mas o Senhor jamais poderemos enganar. E não é necessário enganar a Deus, porque a boa notícia é que o Senhor nos ama como nós somos. Quem diz amém a essa palavra? A boa notícia é que o Senhor nos ama do jeitinho que a gente é. E quando você abre o seu coração para que o Senhor seja o centro, Ele vai nos transformar para sermos como Ele quer que sejamos. Quem diz amém a essa palavra? Jeremias 17 diz assim, 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E versículo 10, por favor. Quem conhecerá? A resposta está aqui. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O nosso propósito é agradar a Deus, é servir a Deus com todo o nosso coração. Esse coração que precisa do toque definitivo do Pai, do toque definitivo do sangue do Cordeiro nas nossas vidas, para que seja transformado de um coração corrompido, de um coração enganoso, para um coração que o agrada. Quem pode dizer amém essa palavra? Amém? Então você vai ser desafiado nessa noite a renovar, né, a sua disposição de abrir o seu coração. Vez por outra nós precisamos fazer isso, porque parece-me, né, que existe uma molinha no nosso coração que ele vai fechando, 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 e vez por outra nós precisamos, à luz da palavra, fazer com que essa porta se abra novamente, para que o Senhor novamente tenha ali toda a preeminência, tenha ali toda a autoridade que Ele de fato tem nas nossas vidas. Jeremias 29 diz assim, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando tiverem uma igreja bem confortável,
umas cadeiras macias. É assim? Ah, está lá, está escrito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembra? É mais do que o entendimento, é mais do que a letra, é mais do que o intelecto, é aquilo que de fato está acontecendo dentro de nós. É isso que vai mover o amor de Deus, as mãos de Deus a meu favor e a teu favor, para que nós cumpramos este grande propósito, que é servi-lo de todo o coração. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, alguém já teve a curiosidade de saber o que significa Deuteronômio? Quem quer aprender o que significa Deuteronômio? Ninguém quer? Só a irmã aqui. Quem sabe? Quem sabe o que significa? Não, esse é Pentateuco. Deuteronômio significa repetição da lei. Então você tem o livro de Levítico, né? E logo em seguida você tem o Deuteronômio, que é a repetição da lei. O que diz lá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, como, gente? Toda a tua? E toda a tua? Então, vamos ler com um pouco mais de empenho essa palavra do Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Você vê aqui como é fundido, né? E como extrapola apenas o conceito de sentimento e força e vai. Ele coloca coração, mas coloca alma também. E coloca força também. Então aqui ele está falando, talvez o coração aqui esteja significando intelecto, né? Seja o seu ser total. Jesus deixou claro que é no nível do coração que ele quer se relacionar com todos os seus servos, seus irmãos. Hoje somos irmãos de Cristo. E o nosso relacionamento com Deus é sempre com essa lente da verdade do coração, né? Algumas frases legais, né, Paulinho? Eu sou o cara das frases, né? Assim, Deus, ele não se espanta com os nossos erros. Ele talvez se espante de nós não sairmos dos erros e pedirmos perdão, porque o perdão já está franqueado. Basta pedirmos, Senhor, perdoa-me, pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. Perdoa-me. Então, alguém disse que talvez isso espante um pouco Deus. Por que nós não fazemos uso da sua palavra, né? Em Mateus capítulo 15, nos versículos 8 e 9, Jesus está citando ali o profeta Isaías, acerca daquelas pessoas, daqueles religiosos que nós falamos. Gente, essa palavra religiosidade é uma adaptação nossa aqui, né? Religiosidade nem sempre é uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, né? Ele diz assim, Jesus aqui está citando o profeta Isaías, está dizendo assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está... Isso quer dizer que, se não me engano, o profeta Miqueias vai falar que o Senhor já não suporta mais o som que as pessoas fazem. Eles fazem um barulhão, eles falam, eles gritam, mas o seu coração está longe de Deus. Porque o que vai importar, no final das contas, é o quanto o nosso coração, e aqui entendendo o coração à luz daquilo que nós estamos ministrando, que é o ser total, aquilo que nos tipifica, aquilo que nos identifica, quando nós o adoramos com este todo o coração, é aí que movemos o coração de Deus. Então ele diz assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você ler lá no profeta Malaquias, né, havia se passado 700, 800 anos já do serviço levítico, e aqueles sacerdotes daquela época, né, já há 400 anos mais ou menos antes de Cristo, eles estavam tão acostumados com o trabalho da casa de Deus, que já não mais selecionavam o melhor para o Senhor. Então, ao invés de sacrificar aquele cordeiro puro, sem mácula, pelo texto nós conseguimos entender que aqueles sacerdotes já estavam pegando qualquer coisa,
aquele que tinha algum defeito, aquele que não era de lã totalmente branca, aquele que tinha algum defeito físico, e sacrificavam isso ao Senhor. Pelo que o Senhor repreendeu aquela turma de sacerdotes, dizendo assim: pega esse sacrifício, entrega para o teu governador, veja se ele vai aceitar. Então, por vezes corremos o risco de chegar ao Senhor e começarmos a louvar, a falar, mas aquilo não está no nosso coração. Você entenda que Deus não ouvirá, que Deus não estará ali. Mas a partir do momento que o teu coração está engajado, o teu coração está ligado, o seu coração está aplicado, aquilo está atado à sua vida, então o Senhor estará ali para te ouvir plenamente. Quem pode dizer amém a essa palavra? Por que o coração é importante? Nesse mesmo capítulo, nós temos ali os versículos 18 e 20, bastante conhecidos da maioria de nós. Assim, versículo 18, por quê? Por favor, versículo 18 do mesmo capítulo. Mas o que sai da boca vem do... E é isso que contamina o homem. A discussão era ali por que os discípulos não lavavam suas mãos antes de se alimentar. Os religiosos de plantão falam: como pode um negócio desse? Eles vêm aqui e não lavam as mãos. Aí Jesus diz assim: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O que contamina não é aquilo que você põe para dentro, mas é aquilo que você faz com aquilo que está dentro de você. E aí ele fala: por quê? O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Daí, meu irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se aquilo que entra é o que contamina, nós temos que tomar cuidado com o que nós vemos. Nós temos que tomar cuidado com os sites que nós visitamos. Nós temos que tomar cuidado com os programas de televisão que nós vemos. Nós temos que tomar cuidado com as publicações que vêm às nossas mãos. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque tudo isso está entrando. E você tem um HD maravilhoso aí dentro de você com estupidabytes de possibilidades. E tudo está sendo gravado. E dependendo da pressão que você venha a sentir, aquilo vem para fora. Então, filtre aquilo que você está vendo, filtre aquilo que você está ouvindo, as músicas que você ouve. Amém? Fechando aspas, quem pode dizer amém a essa palavra? Porque o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O versículo seguinte diz assim: porque do coração é que procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Quantos estão entendendo o que o Senhor quer falar nessa noite, né? Quantos querem nessa noite dizer ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor venha no meu coração e faça tudo novo, por favor. Tudo novo, por favor. Se há alguma coisa entulhando o meu coração, se eu abriguei algo que não te agrada no meu coração, nesta noite eu quero pedir que pelo poder do teu nome o Senhor venha e limpe meu coração, para que eu possa te adorar de todo o meu coração e isso seja agradável diante do Senhor. Você pode dizer amém a essa palavra? Quem já ouviu falar de Rick Warren? Rick Warren se tornou uma pessoa importante nesses últimos anos, porque escreveu alguns livros que se tornaram best-seller. E um dos livros que ele escreve chama-se Uma Vida com Propósito. Não sei quantos já puderam ler. É um desafio para 40 dias de meditação. E ao final desse livro, ele diz que nós somos desafiados a 5 propósitos, né? E eu queria aqui reproduzir o que ele coloca como propósito importante, né? É óbvio que nós respeitamos, né? Rick Warren, ele foi um conselheiro, acho que do governo Obama, se não me engano, esteve lá.
tem uma igreja florescente nos Estados Unidos, teve um acidente com um dos seus filhos, que era especial e acabou cometendo suicídio, mas ainda é alguém que tem bastante para nos ensinar. Ele diz assim, que uma vida com propósito vai ter que definir qual será o centro da sua vida. Isso tem a ver com o que você adora. O que você adora? Eu adoro as minhas roupas. Eu adoro o meu carro. Eu adoro a minha família. Eu adoro a minha profissão. Eu adoro calçados. O que será o centro da sua vida? Precisamos tomar a decisão nessa noite que o Senhor seja o centro da nossa vida e que só Ele nós adoraremos. Nós vamos ter que ser excêntricos, assim como eu estou aqui escanteado nessa noite. Você tem que escantear você mesmo do centro da sua vida para que o Senhor se coloque ali no centro. Quem pode dizer amém a essa palavra? Segunda coisa, qual será o caráter da minha vida? Significa o que eu vou aprender, com o que eu vou me abastecer, o que eu vou ler, o que eu vou depreender da vida, o que eu vou assimilar como ensinamento na minha vida. Tem a ver com discipulado. Quem tem sido o teu discipulador? Algum desses de autoajuda? Ou um autor importante? Quantas vezes nós colocamos pessoas à frente do nosso próprio Senhor? Quantas vezes nós lemos outros livros e não lemos o que o nosso Deus está dizendo aqui? Que esta seja a fonte de todo o nosso ensinamento primeiro. Quem pode dizer amém? Toda a literatura saudável é boa, mas nada se compara ao que o próprio Deus nos deixou. Quem pode dizer? A terceira coisa que o Rick Warren elenca como sendo importante para um propósito de vida. Qual será a contribuição da minha vida para o meu tempo? Uma coisa muito gostosa a respeito do rei Davi, todos nós já ouvimos falar que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não sei se você já refletiu um pouquinho sobre o porquê Davi deveria ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Eu obviamente, já pensei um pouco a respeito disso, e eu reparei, por exemplo, que Davi ele não negociava com Deus. Quando o Senhor vinha e o questionava sobre alguma coisa, e o repreendia sobre alguma coisa, ele não tinha dúvidas em dizer, eu sou o culpado. Ele não ficava dando desculpas dos seus erros para tentar aliviar um pouco a sua barra, né? Mas ele dizia, isso de fato sou eu. Então, a meu ver, essa é uma característica importante de um homem segundo o coração de Deus. Quem já conviveu com pessoas que sempre colocam a culpa nos outros? Já, né? É bacana isso, né? Sempre tem uma desculpa. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que fiz. Eu fiz isso por causa daquilo. Esse negócio aconteceu por causa daquilo outro. Né? Sempre dando uma desculpinha. Né? E nunca encarando de fato, fui eu que errei. Qual é o dano? Né? Uma coisa bastante interessante, né? E aí eu vou mexer com você agora. Quantos aqui já tiveram bastante pontos na sua carteira de motorista e transferiram esses pontos para aquela outra pessoa que não tinha pontos, né? Que coisa feia. Faz assim comigo. Que feio, né? Eu me lembro que uma vez aconteceu comigo. Deu 20 e poucos pontos lá. E eu fiquei 30 dias sem dirigir. Graças a Deus que o Yuri mora perto da minha casa. E aí eu tive motorista particular durante 30 dias. Mas não sei se é uma coisa tão simples, tão corriqueira, que todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Qual será a minha contribuição para este tempo?
né? Davi, se você ler lá em Atos capítulo 13, a respeito deles, assim, Davi serviu a sua geração de todo o seu coração. Davi serviu ao Senhor com todo o seu coração. E isso o fez um homem segundo o coração de Deus. Quem diz amém a essa palavra? A quarta coisa que se fala de uma vida com propósito é qual será a mensagem da minha vida? O que você tem para dizer às pessoas da sua geração ou dessa geração que está aqui? Qual é o seu discurso? O que você tem para dizer para as pessoas que estão ao seu lado morrendo sem Cristo? Que estão perecendo no vale da perdição? O que você tem? Qual a mensagem da sua vida? A mensagem que o mundo tem para dizer é: serei feliz a qualquer custo. Isso é que o mundo tem para dizer. Seja feliz, custe o que custar, busque a sua felicidade, você merece uma chance. Esse é um discurso humanista, né? E qual é o discurso cristão? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus irmãos. Uau! Qual será a mensagem da minha vida? Eu vivo para mim mesmo ou eu consigo viver para mim e para os outros também? Qual é a mensagem da sua vida? E, por final, qual será o lugar? Qual será a comunidade da minha vida? Qual é o lugar que eu vou ter comunhão com as pessoas? Irmãos, nós estamos num momento bastante gostoso como igreja da família cristã. Na verdade, estamos tirando o da família. Estamos sendo chamados agora só Igreja Família Cristã. Temos aqui o irmão Oswaldo, representante dos princípios da igreja, de 16 a 17 anos atrás. Estou aqui há 7 anos. Conheço o pastor Kelson há mais de 17 anos, desde quando ele veio para Campinas. E nós estamos num momento muito, muito importante da nossa igreja, porque grandes coisas e coisas lindíssimas já foram feitas nesses anos todos. Temos pessoas comprometidas, pessoas engajadas com o reino de Deus, mas é um momento em que estamos desejando que cada um, por isso eu vou pedir uma gentileza, faz assim com o dedinho, faz assim. Faz, por favor, por gentileza, dedinho. Agora põe aqui, ó, põe assim. Essa pessoa aí que você apontou, ela esteja cada vez mais em comunhão com esta igreja. Tenha certeza que você faz parte de um povo que não é inerrante, mas é um povo que deseja fazer o que de melhor o Senhor puder nos dar. Quem diz amém a essa palavra? Então, ame esta comunidade, ame a casa do Senhor, ame estar na casa do Senhor, ame a comunhão com os irmãos. Estas coisas todas irão fazer diferença na minha e na sua vida, porque o Senhor deseja que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Talvez esse seja um dos grandes, ou talvez o maior propósito da nossa vida. Sermos agradáveis a Deus, sermos filhos à semelhança de Jesus, de quem o próprio Pai disse. Por favor, projete para mim Mateus capítulo 3, versículo 17, e que esse seja o nosso alvo, e que esse seja um dos grandes objetivos da nossa vida, sermos filhos que deem prazer ao Senhor, filhos nos quais Ele se agrade. Nós cumpriremos então o propósito para a nossa vida. Poderia me estender aqui dizendo por que Jesus era o filho que agradava a Deus, mas a palavra-chave seria obediência. Diga comigo, obediência. Hoje o Senhor está te chamando a um novo compromisso de todo o coração. Quando Jesus foi batizado, diz a palavra que veio uma voz do céu, logo que ele saiu das águas, e disse assim, e uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quantos aqui querem ser filhos que dão prazer, que deem prazer ao Senhor? Amém? Então eu quero te convidar a baixar sua cabeça nessa hora,
a abrir o seu coração, lembrando que coração é tudo aquilo que nós pudemos definir. E há uma canção bastante antiga que fala: o que eu mais quero em meu viver é te servir, o que eu mais quero em meu viver é te amar, o que eu mais quero em meu viver é te honrar. Se você deseja renovar diante do Senhor a tua disposição de servi-lo de todo o coração, tem esse momento na presença de Deus. Onde está o teu tesouro, é a pergunta. Onde está aquilo que te é caro? Se você precisar nessa noite confessar ao Senhor: Senhor, eu tenho colocado outras coisas ou pessoas no lugar que é teu, nesta noite eu me arrependo e peço: vem, toma o teu lugar na minha vida, no meu coração. Gostaria que você desse a mão para a pessoa que está próxima a você. Vamos fechar aqui os corredores, que você tivesse um tempo de intercessão com ele, com ela. Ninguém fique sozinho agora, por favor, junte-se a mais uma ou duas pessoas. E em primeiro lugar, você pode dizer: Senhor, venha ao meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me e guia-me pelo caminho eterno. O salmista orava. Pai, abençoe essa pessoa que está do meu lado. Se você sabe o nome dele, o nome dela, diga o nome dessa pessoa. Senhor, que nós possamos te servir com todo o nosso coração. Dá um grande aplauso ao Senhor. Sim, Senhor. O Senhor pode transformar os nossos corações em corações que cumpram o teu propósito nas nossas vidas. Abençoamos o teu povo nessa noite em nome de Jesus. Dá um abraço em 50 irmãos e vamos na paz do Senhor Jesus.